Hey guys, my name is Vinicius Dacal and today I'm gonna tell you the story of how I learned English, so stay with me. Fala galera, beleza? Tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a história de como eu aprendi inglês sem fazer nenhum curso e sem gastar nenhum centavo com isso. Então, começando lá desde criança, eu sempre me interessei por inglês e sempre achei fascinante a ideia de uma pessoa poder falar mais que uma língua. Eu sempre tive vontade de aprender e de fazer um curso de inglês, mas a gente não tinha condições, infelizmente. Eu fui criado pelos meus avós e o meu avô era açougueiro, minha avó trabalhava em casa costurando. Infelizmente não sobrava dinheiro. Os anos passaram, como a maioria de vocês, eu fui ter ali o meu primeiro contato com inglês foi no ensino fundamental e depois no ensino médio. No ensino médio, eu tive a oportunidade de conhecer uma professora genial e essa professora, ela meio que usava o inglês para ensinar um pouco sobre a vida pra gente. Ela pegava textos e músicas e traduzia junto com a gente dentro da sala de aula e fazia interpretação de texto. E esses textos eram textos que não eram muito longos, mas eles eram bem profundos, tinham bastante conteúdo e isso ajudou a aumentar a minha paixão pelo idioma. Não foi ali que eu aprendi inglês, mas aquilo para mim foi a fagulha onde eu disse para mim mesmo que eu iria um dia aprender inglês, iria aprender a me comunicar no idioma. Os anos passaram mais um pouco, eu comecei a faculdade, e na faculdade os professores batiam muito forte na ideia que para você seguir uma carreira, para você ter sucesso ali nessa área, você tinha que saber falar inglês. Eu já estava no segundo ano da faculdade, quando surgiu a oportunidade de eu ir participar de um evento em Porto Alegre, um evento de desenvolvimento de software chamado Brasil JS. Ele tinha 16 palestras e metade dessas palestras eram todas em inglês. Nesse evento, assistindo as palestras, eles também ofereciam tradução, utilizando um fonezinho, mas eu vi o tanto que eu estava perdendo por não saber falar inglês. Foi nesse evento que eu tive um choque de realidade, que mesmo utilizando ali a tradução, eu perdia muito, sabe, na tradução, eu não conseguia absorver o conteúdo direito. Então eu voltei para casa decidido que naquele ano eu aprenderia a entender inglês e que eu voltaria no outro ano para o Brasil JS e eu entenderia as palestras. Eu decidi também que eu não ia ficar esperando o momento perfeito, porque ainda nessa época eu não tinha condições de pagar um curso. Então eu decidi que eu ia estudar por mim mesmo e ia procurar uma maneira e ia resolver isso. Eu comecei a pesquisar na internet maneiras que eu poderia estudar e um colega meu falou sobre o Duolingo. E o Duolingo naquela época, ele já era muito legal porque ele foi um dos primeiros que te possibilitava você seguir uma linha. Conforme as atividades iam avançando, você ia avançando em nível de dificuldade e também de vocabulário. Então você sentia que você estava tendo um progresso de alguma forma. Ele era organizado. Até onde eu me lembro, ele foi um dos primeiros gratuitos, pelo menos, que tinha esse tipo de experiência, diferente de outros aplicativos que te dava conteúdo aleatório. Eu demorei em torno de 8 meses, 7 ou 8 meses, para concluir todos os módulos. Logo que eu concluí ele, eu já tinha uma carga boa de vocabulário, eu já tinha melhorado bastante a minha escrita, a minha leitura, mas eu precisava treinar meu listening ainda. E naquela época, um dos meios que eu gostava de consumir conteúdo era através de podcasts. Então eu tive a ideia de fazer uma pesquisa por podcasts relacionados a inglês. E eu encontrei alguns que eram de professores brasileiros, consegui absorver um pouco de conteúdo, mas depois eu achei alguns podcasts em inglês, que tinham 5 minutos cada episódio, e te ensinava uma expressão diária do inglês. E era muito fácil escutar esses podcasts. Até inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de alguns desses podcasts para vocês. E eu lembro que eu me viciei, eu chegava no trabalho e já dava um play nos podcasts e passava o dia inteiro escutando eles. E eu lembro que na semana que eu fiz isso, o meu inglês assim deu um boom. A sensação de evolução que eu tive naquela semana foi incrível, assim, pra mim. Nessa época coincidiu que eu também estava indo para o Brasil JS novamente, então eu fui para Porto Alegre, eu escutei as palestras. Eu não vou falar que eu entendi 100% das palestras, porque bastante sotaques diferentes, mas eu posso dizer que eu consegui absorver muito mais conteúdo que se fosse apenas utilizando o fone com a tradução. Para mim funcionou muito melhor, assim, eu saí com uma sensação muito boa. E coincidiu também, junto com esse evento,
eu me cadastrei para participar de um hackathon de UX e os organizadores do evento, eles eram de fora, eles não eram daqui do Brasil. A apresentação que eles fizeram para falar o que a gente tinha que fazer no hackathon foi toda em inglês. A gente formou a equipe, né, equipe de brasileiros, tiveram várias equipes e a gente sabia que no final do dia a gente ia ter que apresentar lá na frente para todo mundo e tinha que apresentar em inglês. E eu lembro que um cara da minha equipe veio até mim, ele falava inglês muito bem, mas ele chegou em mim e falou: Você consegue falar inglês? Você acha que você consegue fazer a apresentação? Eu falei, o meu inglês é meio iniciante, né? Tu não consegue fazer a apresentação? E ele disse, cara, não, eu tenho medo de ir lá na frente falar. Eu tenho medo de falar em público, eu não vou conseguir. Será que você não consegue? E eu nessa hora, eu gostaria de dizer que eu fui corajoso, mas na verdade eu acho que eu fui meio louco. E eu disse sim. E eu lembro que eu fiquei bem nervoso e eu sei que eu fiz a minha apresentação. E até hoje eu realmente não sei se eles conseguiram entender alguma coisa da minha apresentação. Porque por mais que eu conseguisse entender as ideias, ainda era bem difícil eu elaborar minhas ideias em inglês. Bem, no final do evento saiu o resultado. A minha equipe não ganhou, mas não foi por causa da minha apresentação. Pelo menos eu acho que não. E eu voltei para casa, o tempo passou mais um pouco. E eu acabei me mudando aqui para Santa Catarina para vir trabalhar numa empresa. E no meio disso tudo eu acabei descobrindo que tinha um grupo de conversação bem perto do meu trabalho. E acontecia toda sexta às 7 da noite. Então eu fui no grupo e era bem legal porque era totalmente gratuito. Era só sentar e se apresentar e conversar. Eu comecei a conhecer o pessoal dali e a gente formou um grupo de amigos. E a gente saía para fazer happy hour. E aqui fica uma dica. Uma cervejinha pode ajudar bastante você a se desenvolver no seu speaking, porque você acaba tendo menos receio de cometer erros e a fala começa a sair mais naturalmente. E foi nessa fase que eu senti que o meu inglês deu um boom. Ele foi assim de 0 a 100 e foi muito legal assim sentir essa evolução. Então, as dicas que eu tenho para vocês hoje são: não espere um momento ideal para você começar a estudar. Comece a estudar hoje, um pouquinho por dia. O importante é você dar o pontapé nos seus estudos e não ficar parado. Encontre uma maneira que funcione melhor para você estudar. Seja ela por aplicativos, vídeos no YouTube, podcasts, entre outras maneiras. Terceiro, encontre um grupo de conversação na sua cidade e caso não tiver um, já aproveita a oportunidade e cria um, porque isso vai fazer uma diferença enorme para você. Então as minhas dicas de hoje eram isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu joinha aqui no canal, porque isso faz toda a diferença pra gente. E se você quiser ouvir mais esse conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber uma notificação sempre que a gente lançar um novo vídeo. Valeu, um abraço!